Nos anos 1980, a música noise rock experimental dominou a cena underground japonesa. Artistas estão mais ousados, corajosos e caóticos em som e performances. Hana Tarashi, formada em 1984 em Osaka, foi um dos grupos de destaque da década, desafiando as normas musicais da época. Já repeti essa frase várias vezes ao falar sobre a música que discutimos, seja Mayhem, Satan, Panonsky ou Gigi Allen. E embora isso possa ser verdade ao falar sobre esses artistas, Hana Tarashi estava em um nível completamente diferente. As apresentações e músicas deles personificavam o caos, e para alguns, o verdadeiro noise punk. A insanidade que eles traziam ao palco fazia parte do show e da música. E isso levou a algumas das performances ao vivo mais perigosas e destrutivas da história da música. Um dos momentos mais marcantes foi quando invadiram a parte de trás de um prédio com uma escavadeira durante um show. Acredite ou não, isso é apenas uma nota de rodapé na história dessa banda. E antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre a história de Hana Tarashi. A banda tinha só 2 membros, o guitarrista Mitsuru Tabata e o vocalista Yamantaka Prim. Eles se conheceram em um show do Einstürzung de Neubotten, banda alemã experimental que provavelmente influenciou muito Hana Tarashi. O J.U.O. parecia ter gosto musical e objetivo parecidos com seus contemporâneos. Eles incorporavam objetos normais do dia a dia em sua música, coisas como ferramentas elétricas, furadeiras, barris, serras e praticamente qualquer objeto estranho que conseguissem encontrar. Era libertador. Qualquer coisa próxima podia virar instrumento e integrar a música deles. Isso ficou definitivamente evidente no primeiro álbum deles, Hana Turashi, também conhecido como Hana Tarashi 1. Foi o primeiro de 3 álbuns lançados nos anos 80 junto com Hana Tarashi 2 e 3. Ouvi todos esses álbuns completos e foi uma jornada interessante, no mínimo. Acredite ou não, eu tentei escolher um dos momentos mais coesos musicalmente que consegui encontrar. Mas como você provavelmente percebeu por esse trecho de áudio, não há muitos. Às vezes, nos álbuns, há 1 ou 2 solos de bateria e alguns vocais espalhados. Fora isso, os sons surgem de lugares aleatórios, e parece que tudo pode acontecer a qualquer momento, o que provavelmente era o caso. Como a maioria desses discos soa improvisada, ainda assim apresenta momentos interessantes. Pode ser algo angustiante de se ouvir, e parece algo que você gostaria de ver sendo criado em vez de apenas ouvir. Com Hana Tarashi isso certamente se aplica. No mundo do noise punk, performances ao vivo intensas são de se esperar. A natureza caótica do gênero praticamente exige isso, mas Hana Tarashi estava em um nível completamente diferente. Encontrei poucos clipes, mas eles mostram o mundo insano das performances ao vivo deles. Desde enfiar o microfone na boca e gritar o mais alto possível enquanto o público apenas fica parado ali, até realmente pegar placas de vidro e jogá-las na direção do público. Um dos momentos mais infames aconteceu quando o vocalista prendeu uma serra circular no corpo durante um show ao vivo. Ele se feriu gravemente e quase cortou a perna ao meio. Em outro show, ele levou um gato morto achado fora e o lançou na plateia. Só esses poucos eventos já deveriam te mostrar o quão perigosos esses shows estavam se tornando. Esses shows não foram bem documentados, e a maioria das histórias insanas é passada de boca em boca. O melhor exemplo de filmagem é o clipe de 30 minutos chamado Hana Turashi Shibuya, Tóquio, 1985. O vídeo é obviamente de baixa resolução e às vezes é difícil entender o que está acontecendo, mas o que conseguimos ver já revela bastante coisa. Lentamente, mas com certeza, o J.U.O. destrói cada fragmento desse palco, jogando barris para todo lado, arrancando as tábuas do chão. No final, eles começam a jogar objetos na plateia, algo comum nos shows ao vivo deles. Compreensivelmente, as pessoas na plateia começam a sair rapidamente do local, e no final do vídeo, vemos a equipe do local limpando solenemente a destruição que aconteceu. Ótimo vídeo, uma joia escondida, pois revela tanto a intensidade das apresentações quanto a realidade por trás do que fazem nesta fase da carreira.
O público assinava termos de responsabilidade antes de entrar. Isso basicamente isentava Hana Tarashi de qualquer culpa se algo acontecesse, de tão perigosos que esses shows estavam se tornando, mas ainda assim eles continuavam atraindo grandes públicos. As pessoas obviamente queriam ver como era o Hana Tarashi ao vivo, e foi nesse mesmo ano que eles tiveram provavelmente sua apresentação mais infame. E talvez seja justo dizer que esse também foi um dos shows mais insanos que já aconteceram na história da música. Embora baseada em Osaka, Hana Tarashi já fez vários shows de destaque nos clubes underground de Tóquio, e estavam cultivando um público fiel de pessoas que queriam ver o que eles fariam em seguida. Eles responderam de forma intensa ao se apresentarem em um clube no verão de 1985, invadindo a parte de trás do prédio com uma escavadeira. Embora não exista vídeo disso, há uma apresentação de slides insana com fotos que mostram a destruição causada nesse show. E Yamantaka foi questionado sobre essa experiência e explicou: "Subimos naquilo e atravessamos as portas do salão com tudo. Ela gira 360 graus completos, então estávamos girando e dirigindo pelo meio do público, perseguindo eles por todo lado. De repente, giramos e abrimos um grande buraco na parede, deixando o vento entrar. O lugar era todo de paredes de concreto e sem janelas. Quebramos tudo. É impressionante como algo que você destrói com força faz tão pouco barulho. Então, sim, você ouviu certo. Ele realmente perseguiu o público com o trator até que, eventualmente, voltou ao palco e continuou sua apresentação. O interessante sobre essa afirmação é que ele realmente comentou sobre o som em si, já que, em teoria, essa era a música que eles estavam apresentando. Faz sentido que ele se importasse com isso. Mas também é bastante cômico pensar nisso. Enquanto perseguia a multidão com uma escavadeira, ele também se irritava por não ser alto o bastante. Após tocar um tempo, Yamantaka deixou o palco e foi para a plateia. Ele acendeu um coquetel Molotov e tentou jogá-lo no palco, para que ele queimasse totalmente os destroços recém-criados e talvez incendiasse o prédio. Ele foi contido e então o show terminou. O perigo e a destruição desse show superam qualquer apresentação ao vivo que já comentei neste canal. Hana Tarashi quase destruiu todo esse prédio em nome da performance e colocou todos na plateia em sério perigo. Não era algo que você só limpava e esquecia. Isso foi um empreendimento caro e a JUO pagou o preço, especificamente 600 mil ienes, o equivalente a 9 mil. Eles perderam o direito de jogar em Tóquio por 10 anos. E quando começaram a circular rumores sobre esse show insano, eles tiveram muita dificuldade para se apresentar em qualquer lugar do país, já que a maioria dos locais, compreensivelmente, ficou cautelosa em contratá-los. Hana Tarashi. Dadas as circunstâncias, a penalidade não foi das mais severas para uma apresentação tão grave, que poderia ter acabado muito pior se alguém tivesse se ferido gravemente ou morrido. A dupla poderia ter sido presa mesmo com os termos de responsabilidade assinados pelo público. Surpreendentemente, ninguém se feriu, e o JUO virou um ato infame na cena underground. Por todos os relatos, esse foi um show histórico e deu ao JUO um novo título, a banda mais perigosa do mundo. Sendo sincero, eles provavelmente mereceram o título. O final dos anos 80 foi difícil para Hana Tarashi, mas os anos 90 melhoraram quando Yamantaka prometeu moderar suas performances. Assim, vários clubes permitiram que o JUO voltasse a se apresentar em seus espaços. Apesar de alguns desses shows terem sido caóticos, nada se compara aos que fizeram em meados dos anos 80. Eles realmente foram um grupo único na vida. E na verdade é difícil falar sobre Hana Tarashi apenas de uma perspectiva musical, quando seus shows ao vivo estão tão intrinsecamente ligados ao grupo como um todo. A cena noise do Japão nos anos 80 e 90 foi, sem dúvida, um período que definiu o gênero, com grupos como Mursbau, Hijo Kaiden e Incapacitans, criando projetos que mudaram a cena. Hana Tarashi se destacou ao elevar suas apresentações ao vivo a um novo nível. Vou deixar 2 vídeos do Pat Chennington linkados abaixo, que encontrei durante a pesquisa para este vídeo, e ele faz um trabalho muito melhor quando se trata de falar sobre música noise japonesa. De um ponto de vista mais acadêmico, este vídeo foi mais um perfil sobre os primeiros trabalhos de Hana Tarashi e seus shows ao vivo insanos. Mas espero que isso não te desanime de aprender mais sobre o gênero como um todo, porque, apesar do caos, é um mundo fascinante e repleto de músicos incríveis. Por hoje é só isso de mim. Eu te vejo no próximo vídeo.